Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 19. Atos 19, eu quero comentar com vocês uma história das mais interessantes de todas as que eu considero na Bíblia. É bem verdade que eu estou pensando em fazer uma série inteira no livro de Atos, que é a continuação, para quem não sabe, a continuação do escrito de Lucas. Lucas escreveu um tratado em duas partes para um homem chamado Teófilo. A primeira parte ficou conhecida como o Evangelho de Lucas, a segunda parte como o livro de Atos dos Apóstolos, e é um livro que nos enche de muita fé, que incendeia o nosso coração. Tiago, tem algum livro da Bíblia que não cause isso? Todos causam, mas eu acredito que cada um de nós tem uma experiência particular mais profunda, mais intensa com um livro ou outro. Então, Atos é um livro dos que mais mexe comigo. Então, vou antecipar essa parte antes de nós fazermos o estudo de Atos, e hoje nós vamos tocar aqui num ponto muito precioso, que é sobre batalha espiritual. Atos capítulo 19, do versículo 11 em diante. Já coloca aí no chat, gente, para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos tratando. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito a nossa transmissão a chegar para outras pessoas. Se esse devocional está sendo bênção para você, convida alguém para estar aqui diariamente conosco, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quando você ativa o sino, o próprio YouTube avisa quando a nossa transmissão começa, e aí dessa forma você não perde nada. Tiago, eu tenho um problema com inconstância. Muitas pessoas falam desse problema, serem inconstantes espiritualmente, não conseguem manter uma rotina de busca diária a Deus. Então o sininho, ele te ajuda nisso. Então ao lado do botão inscreva-se, tem um desenho de um sino, clica lá e ativa a opção todas, porque aí o próprio YouTube vai ser um aliado para você vencer a inconstância espiritual. Gente, vamos ler aqui do versículo 11 em diante, Atos 19, olha o que diz. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos 19, do 11 ao 17. Gente, tem gente que é tão apaixonado por esse tema, batalha espiritual, mundo espiritual, que acaba sendo extremo na percepção de mundo e exagerando em algumas coisas. Né? Tem gente que você espirrou do lado da pessoa, a pessoa fala: isso aí é um espírito maligno que está tentando ceifar a sua vida. Já tem o outro lado, o outro extremo, que também não é saudável, que são aquelas pessoas que acham que tudo é forçação de barra e acabam caindo no engodo de achar que nada é espiritual. Então você tem dois extremos. O extremo que acha que tudo é exclusivamente espiritual, que tudo tem uma causa que tem a ver com demônio, com o inferno. E tem o outro que acha que demônio nem existe. Os dois lados estão completamente equivocados. O mundo espiritual, ele é real. O reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas, eles existem. E dentro desses reinos existem vários agentes. O agente mais conhecido do reino de Deus, obviamente o próprio Deus, o Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa. A figura mais conhecida do reino das trevas
é Lúcifer, também conhecido como Satanás, diabo, capiroto, tinhoso, cão, serpente, dragão, qualquer nome que você queira dar a ele. Mas existem muitos agentes que atuam a serviço dessas duas forças, por assim dizer. Um grande equívoco que muitos cristãos têm é achar que essas duas forças são equivalentes. Tem cristãos que até se impressionam com o poder das trevas. E sim, as trevas elas são poderosas. Mas Deus é muito mais forte que Satanás. Não tem nem comparação, não dá nem jogo, gente. Tanto que a guerra de Satanás, a guerra do reino das trevas contra o reino da luz, não é para Satanás combater a Deus. Não tem como combater a Deus. Satanás ele tenta atingir a criação de Deus. Entende? Imagina que alguém queira te atingir, só que você não se ofende. Aí a pessoa começa a mexer com a sua família ou com aqueles que você se importa porque ela não consegue te atingir. Dessa mesma forma, Satanás ele não consegue atingir a Deus, não tem chance dele contra Deus. A única forma dele tocar no reino da luz é mexer com a criação de Deus. Então, existem vários níveis de impacto que uma pessoa pode sofrer. Ela pode ficar escravizada no reino das trevas, escravizada no pecado. Ou ela pode ser um cristão, uma cristã, uma pessoa que está salva, está no reino da luz, está vivendo uma vida de bênção, de santidade, mas que vai enfrentar algum nível de oposição, porque o inferno se levanta. A minha ideia aqui hoje não é traçar algo minucioso sobre batalha espiritual, requereria mais tempo. Eu sei que quem está aqui de manhã cedo não tem tanto tempo assim. Mas eu quero te fazer essa introdução para você perceber que o mundo espiritual é profundamente real, mesmo que os nossos olhos não vejam. Não sei se você já teve a experiência sobrenatural de ver um anjo de luz ou de ver um espírito maligno possuindo alguém. Eu já tive as duas experiências, tanto de ver um anjo de luz, um formato celestial, por assim dizer, né? Formato sobrenatural, como eu já vi pessoas possessas de espírito maligno. Mas essas são ocasiões muito raras, se comparadas ao tempo de vida que eu tenho. A grande verdade é que, para a honra e glória de Deus, pelo discernimento, pelo pouco discernimento que eu pude acumular na minha vida, eu consigo perceber muito mais o mundo espiritual no dia a dia, nas coisas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos rodeiam e nas forças que estão por trás dessas pessoas, das ideias, dos acontecimentos, dos desejos. Nós temos aqui o relato de uma história muito interessante. Paulo ele está em Éfeso, e é interessante, nós começamos a ler do versículo 11, mas se você for ler do início do capítulo, você vai ver que Paulo ele passa um tempo lá em Éfeso. E onde era Éfeso? O que era a cidade de Éfeso? Né? Era a segunda maior cidade de todo o Império Romano. Só perdia para Roma. E na parte oriental do Império Romano era considerada a capital oriental do Império Romano. Então Éfeso tinha essa mescla de cultura helenística, de influência grega, com muito misticismo, muita superstição, muito contato com magia. Então essa cidade era profundamente envolvida com o ocultismo, como poucas cidades na história foram. Então Paulo está ali nesse lugar pregando o evangelho. Você vê que tem um relato de pessoas, inclusive, levarem os lenços e os aventais de Paulo para passarem sobre os enfermos. Esses enfermos eram curados. Tiago, o que é que você pensa sobre isso? Eu penso que isso está na Bíblia, é verdade. E eu também já vi algumas ocasiões dessas acontecer, eu com os meus próprios olhos, sem ninguém precisar me contar. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que acontece no dia a dia aqui no Brasil, as pessoas têm o costume de, às vezes, um pastor vai orar, só bota um copo d'água em cima da televisão, depois ela toma aquele copo d'água. Aquilo é um ato para fortalecer a fé da pessoa. A Bíblia não ensina isso, mas tem pessoas que precisam, muitas vezes, desse empurrão de fé para poder acreditar que algo vai acontecer, entende? Então nota-se que lá em Éfeso, por conta da magia ser muito profunda, do misticismo ser muito profundo, as próprias pessoas pegavam os lenços e os aventais de Paulo. Não é que Paulo fez isso como doutrina, não é que Paulo ensinava isso. As pessoas mesmo que pegavam os aventais de Paulo e tocavam sobre os doentes eram curados. E aquela era uma forma de Deus mostrar para o povo de Éfeso que ele tinha poder. Se você for ver lá no Egito, quando o povo de Israel está no Egito, Moisés ele vai conversar com o faraó, e um dos sinais que ele faz ao faraó, inclusive a mando do próprio Deus, é jogar a sua vara no chão e a vara de Moisés vira a serpente. Né? E aí os magos
e os sábios lá do Egito, eles também lançam as suas varas no chão e as varas dos magos também viram serpente. Só que a serpente de Moisés come, na verdade a serpente de Arão, né? Arão que falava com o faraó a comando de Moisés. E a serpente que Arão tinha lançado, a vara que Arão tinha lançado tinha virado serpente, come as outras serpentes dos magos egípcios. Alguns devocionais atrás eu comentei aqui essa história, inclusive está aqui no canal, no devocional especial de Páscoa, se não me engano é esse. Se não me engano, gente, pode ser outro também, porque a cabeça dá um bug aqui. Mas qual era o significado da serpente de Arão devorar as serpentes dos magos egípcios? Naquele momento, no idioma egípcio, havia uma expressão idiomática onde devorar era símbolo de superioridade. Já dei esse exemplo aqui. É como eu dizer para você, a Alemanha atropelou o Brasil no 7-1. Essa é uma expressão idiomática para mostrar que um time de futebol, uma seleção de futebol, jogou muito melhor do que a outra. Então, a expressão idiomática. Lá no Egito, tinha-se essa expressão de devorar. Então, quando a serpente de Arão devora as outras serpentes, Deus estava ali mostrando na linguagem dos egípcios que ele tinha mais poder. Então temos um caso muito particular aqui em Éfeso, onde até as roupas de Paulo curavam as pessoas. E isso fez com que as pessoas passassem a crer no Evangelho, passassem a prestar atenção. Porque olha, Paulo é um cara poderoso, Paulo é um cara que você tem que prestar atenção no que ele fala, porque até a roupa dele cura enfermos. Então era uma forma de Deus atrair a atenção das pessoas para a mensagem que ali estava sendo pregada. Você entende isso? E aí é interessante que a Bíblia vai dizer que alguns judeus, versículo 13, alguns judeus, exorcistas ambulantes, está aqui na minha versão, estou lendo aqui, gente, na Nova Almeida atualizada, na NAA, não sei como está na versão de vocês, mas olha o que diz, alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno. Preste bem atenção aqui. Esses judeus, exorcistas, o exorcista era uma espécie de sacerdócio específico, né? Até um tempo atrás, eu não sei se hoje ainda tem, mas era muito comum na Igreja Católica ter a figura do exorcista ou do padre exorcista. O cara que era, a função dele era especificamente expulsar demônios. Então, se alguém ficava possuído por demônios, você não chamava qualquer um, chamava um exorcista. Então, tinha-se essa visão, até pouco tempo atrás, no catolicismo, como exemplo, como também nessa cultura haviam pessoas que eram exorcistas, especificamente. E dentro dessa prática de exorcismo, eram utilizadas, digamos assim, palavras encantadas, né? Eu vou utilizar aqui um exemplo, gente, que é muito esdrúxulo, muito infantil, mas para facilitar o seu entendimento. Na cultura pop hollywoodiana, a expressão abracadabra ficou conhecido como uma palavra mágica, não é verdade? Até hoje você fala com um adulto, não sei se as crianças de hoje, se essa linguagem ainda é usada nos desenhos infantis, mas um adulto hoje de 30, 40 anos que assistiu desenhos infantis, você fala abracadabra, ele sabe que é uma palavra mágica dentro da cultura pop, porque é uma palavra que tem um poder, sabe? E o exorcismo naquela época, estou falando desses exorcistas ambulantes, não estou falando do povo de Deus, não estou falando dos discípulos de Cristo, por assim dizer, mas esses exorcistas ambulantes, eles utilizavam palavras mágicas para exorcizar espíritos malignos. Então, quando eles viram Paulo expulsar demônios no nome de Jesus, eles quiseram adicionar o nome de Jesus a esse rol de palavras mágicas, de palavras poderosas que fariam efeito. E, na verdade, nós sabemos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, é o nome sobre o qual todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra. Então, eles pegam uma pessoa que está possuída por espíritos malignos e eles falam o seguinte: ordeno que saia pelo poder do nome de Jesus a quem Paulo prega. Gente, é interessante que o versículo 14 vai dizer que esses jovens eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. É bem verdade que não há registro de um sumo sacerdote com esse nome. Tem aqui uma discussão teológica sobre se esse cara era um sumo sacerdote, se ele era só um sacerdote, se ele era de outra localização. Mas fica-nos a lição de que esses jovens não eram jovens aleatórios, não eram jovens empolgados, por assim dizer. Eram jovens que tinham acesso a uma profunda e sábia educação religiosa.
tinha conhecimento teológico, conhecia as escrituras, conhecia os meandros da coisa, tanto que eles eram exorcistas. Então eles pegam o nome de Jesus como um nome mágico, por assim dizer, e tentam expulsar um demônio falando do nome de Jesus a quem Paulo prega. Interessante que o texto nos leva a entender que parece que o espírito maligno ficou ofendido com aquilo. Olha o que ele diz no versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Gente, olha só. Todos nós temos uma reputação aqui no mundo. Você tem uma reputação, uma autoimagem, o que você acha de você mesmo. Tem uma reputação do que a sua família acha de você mesmo, que os seus amigos, sociedade, enfim, acha de você mesmo. Mesmo que você não seja uma pessoa famosa. Todo mundo tem algum nível de reputação. No mundo espiritual, nós também temos uma reputação. A diferença é que nesse plano, no plano terreno, social, nós até conseguimos disfarçar, esconder algumas coisas, demonstrar outras coisas. A rede social está aí para isso. Eu trabalho com estratégia de rede social e é muito simples você construir uma imagem no mundo digital, enfatizando pontos da sua vida que você quer demonstrar e escondendo outras coisas que você não quer demonstrar tanto, por uma razão profissional, um objetivo estratégico, um lançamento que se vai fazer, enfim, várias coisas. Mas no mundo espiritual, todos nós somos conhecidos da forma com que somos. Você não consegue se disfarçar no mundo espiritual. Você consegue até se colocar debaixo das asas de Deus. Então, por exemplo, eu não sou perfeito, eu sou pecador. Peco todo dia. Mas eu estou debaixo das asas do Altíssimo, entende? Então não é que eu estou disfarçado, eu estou purificado, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim. Então eu estou limpo, estou mudado, estou transformado, mesmo que eu ainda não seja perfeito. Um dia Jesus voltará e ele me aperfeiçoará. Mas no mundo espiritual, todos estão cientes daquilo que você faz e deixa de fazer. Todo mundo te conhece quem você é. E é engraçado que o demônio fala assim, olha, eu conheço Jesus e também sei quem é Paulo. Paulo era conhecido no mundo espiritual. Mas e vocês, quem são? Aqueles homens, eles utilizaram o nome de Jesus como um amuleto, mas eles não tinham relacionamento com Jesus. Gente, isso aqui é muito sério, porque é o quadro atual de muitas pessoas. Pessoas que usam o nome de Jesus, mas não têm relacionamento com Jesus. Falam sobre Jesus, mas não falam com Jesus. É muito, muito, muito urgente que nós venhamos fazer uma reflexão na nossa vida sobre se nós somos pessoas que estudam sobre Jesus ou que realmente vivem um relacionamento com Ele. Porque Jesus ele não vem só para ser o nosso Salvador, ele vem para ser o nosso Senhor. Quando nós falamos da palavra Senhor na nossa cultura, isso tem um entendimento de respeito, né? Eu sempre fui educado desde pequeno até hoje com pessoas mais velhas. Eu uso o nome Senhor, Senhora. Tem até algumas pessoas mais velhas que não gostam que fale essa expressão. Eu falo, olha, me desculpe, mas eu cresci aprendendo assim e é uma questão de respeito você falar de Senhor e Senhora. Mas na Bíblia, a palavra do grego Senhor significa literalmente dono. Jesus é o seu dono. Ele é dono do que você fala, do que você pensa, do que você sente, quem você é. Ele é seu dono. Quando você assume que Jesus é o seu dono, não lhe cabe mais viver a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Hoje não mais vivo eu. Cristo é quem vive em mim. Ele usa uma expressão poética fantástica, que ele fala assim, já estou crucificado com Cristo. Olha que nível a gente entrega. E é esse nível que nós devemos ter. Porque se nós não tivermos um relacionamento profundo com o Senhor, uma hora nós seremos desmascarados no mundo espiritual, como esses jovens foram. Quando eu falo isso, não quero colocar medo em você, no sentido de, olha, Thiago, pequei, tive um pensamento errado, falei uma palavra errada, estou correndo risco. Que não é isso, gente, não é isso. Reiterando, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos todos os dias, ou quase todos os dias. Os mais santos quase todos os dias. Todos os dias eu peco. Seja em ações, seja em palavras, seja em pensamento. Todo dia Tiaguinho está aqui batendo cartão do pecado, infelizmente. Um dia Jesus vai me tratar 100%. Mas eu estou em tratamento, né? Não me perturbe, estou em obras. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A nossa vida não pode ser a nossa vida espiritual não pode ser um disfarce para as pessoas.
Não pode ser uma mera imagem social externa de alguém que é conectado a uma religião, mas que não tem um relacionamento profundo com Deus. Porque mesmo que o nome de Jesus seja poderoso, mas é preciso ter autoridade para utilizar esse nome. Vou te dar um exemplo aqui muito especial para a gente fechar esse nosso devocional. Por exemplo, um policial militar, a polícia militar aqui no Brasil é uma instituição que está ali atuando na segurança pública, né, para ajudar os cidadãos, a sociedade e tal. Mas a pessoa, para ser policial militar, ela tem que passar por um concurso. Depois que ela passa pelo concurso, ela passa por um período de treinamento, só depois ela começa a exercer. Digamos que você conheça um jovem que queira muito ser policial, ele quer muito ser policial. E aí ele começa a exercer as atividades de um policial sem ter passado num concurso, sem ter sido treinado, sem ter sido empossado. Mesmo que ele tenha um desejo sincero e verdadeiro de servir a sociedade, ele está autorizado a utilizar aquela patente, aquele uniforme, a praticar aquelas coisas que só a polícia tem autorização para fazer dentro da lei? Não pode. Mesmo que ele seja um admirador. Por quê? Ele precisa passar por um processo que o autorize. Que diga que esse homem, essa pessoa, essa mulher, eles estão aptos para exercer essa profissão diante da sociedade. Esses jovens, eles tinham o nome certo, o nome de Jesus. Mas eles não tinham autorização para utilizar esse nome para fins próprios. Gente, como é que essa autorização vem? Essa autorização vem quando Jesus entra na nossa vida e toma o senhorio da nossa vida. Essa autorização ela não vem quando nós admiramos uma religião. Essa autorização não vem quando nós meramente mergulhamos nas histórias da Bíblia. Essa autorização e esse poder espiritual ele vem quando de fato Jesus senta no trono do nosso coração. É a partir desse momento que o inferno começa a temer sua vida. É a partir desse momento que você passa a ser conhecido no mundo espiritual como alguém que é perigoso. Porque aonde você chegar, algo pode mudar. Porque existe um poder dentro de você, o poder de Deus que pode transformar vidas, pode transformar lugares, pode transformar situações. Poderia enumerar diversos exemplos aqui de coisas que o homem não é capaz de fazer, mas que Deus pode. Mas eu quero apenas te deixar esse ensinamento. Olha o que diz aqui para a gente fechar. E o possuído do espírito maligno, no versículo 16, saltou sobre ele, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. O espírito maligno. Vou falar assim, ó, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e vocês quem são? Ele saltou sobre aqueles jovens, ele deu uma surra naqueles jovens. Saíram nus e feridos daí. O versículo 17 é o que diz. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome de Jesus era engrandecido. Olha onde aconteceu. Aquela notícia se espalhou. Aquele episódio foi um episódio que se espalhou sobre a cidade inteira. E as pessoas começaram a temer o nome de Jesus. Começaram a falar, opa, olha só, não é qualquer um que pode usar o nome de Jesus, não. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Elas foram chamadas a partir dali a terem um relacionamento com Jesus. Dessa mesma forma, quero fechar esse devocional te convocando a ter um relacionamento sincero e profundo com Jesus. A ter uma intimidade verdadeira com Jesus. Nós não podemos carregar Jesus como um discurso nos nossos lábios, sendo que ele não mora no nosso coração. Isso não é um convite a você ser perfeito, ser o super santarrão, ser melhor do que ninguém, nada disso. É meramente um convite a você se entregar de verdade. Então eu quero fazer uma oração para que Deus toque no seu coração, porque uma batalha espiritual muito grande, todos os dias, é travada por conta da sua vida. Satanás não pode tocar Deus. Então muitas vezes ele tenta tocar a sua vida, a sua família, a sua história, o seu nome, o seu coração. E por falta de vigilância ou discernimento, tantas vezes, nós permitimos que o inferno cause estragos profundos na nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento, crendo que Deus vai transformar o teu entendimento, vai te levar a um novo nível de discernimento e sabedoria para que você possa, de fato, desfrutar de algo verdadeiro com o Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Eu quero de imediato, Senhor Deus, orar para que o teu Santo Espírito visite a cada uma das pessoas que estão aqui nesse devocional, nesse momento, assistindo essa transmissão. Eu te peço, Senhor, que o teu nome não seja apenas um discurso em nossos lábios, mas uma verdade em nosso coração. Nós não queremos apenas proclamar o nome de Jesus, mas viver um relacionamento sincero contigo.
Senhor Deus, eu te peço, cada um que está vivendo uma batalha espiritual, uma guerra espiritual dentro de si, ou nos lugares onde estão, nas situações onde estão, te peço para que o Senhor entre com providência, dando fortalecimento, discernimento, graça, favor, para que o seu nome seja glorificado. Nos ajuda, Deus, a compreendermos a necessidade de não apenas termos uma religião, não apenas termos uma preferência sobre discursos históricos, mas nos ajuda a entregarmos nossa vida inteiramente aos seus pés. E nós cremos que Satanás será envergonhado em nossas vidas. E o teu nome será glorificado e exaltado. E as pessoas poderão ter acesso a quem tu és através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe poderosamente. Deixa um comentário nesse vídeo, seu comentário nos toca muito. Eu te peço que você comente qual a parte que mais falou contigo. Tiago, isso aqui que você falou foi o mais interessante, que mais ficou no meu coração. Ou se quiser comentar outra coisa, contar uma história, um testemunho também, fique à vontade aqui nos comentários. Deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda muito. Também se inscreva no nosso canal. Estamos firmes aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia com a palavra de Deus. Te encontro também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração. A gente se vê por aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.